Oi, meus amores, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Quem tá por aí, pega o teu livro de português, ok? Gente linda de Olinda, e vamos começar a estudar. Lembra, na última aula, a gente falou sobre um pouquinho sobre verbo principal e verbo auxiliar. A gente falou também um pouquinho sobre a profissão de desenhista de dinossauro, não foi? Fez a interpretação de texto. E hoje a gente vai relembrar, né? E tem assunto aí novinho, a ortografia do vem e do vem, do lê e lém, tá? Na página 98. Então aí pega teu livro, abre na página 98, porque tem assunto pra gente estudar e tem atividade para realizar, ok? Vamos lá? Então na página 98, ortografia tá falando assim: vê, vem, lê e lê. Então, ó, tem aí um desenho aí, essas ilustrações, e a gente vai ver. Observando as ilustrações, na letra A, escreva uma frase para cada ilustração com formas verbais. Lê e lê, tá certo? Lembrando que lê, tá certo? É para estar no singular. E leem, M, está no plural. Eles leem, está no plural, terceira pessoa do plural. Ele lê, está no singular, terceira pessoa do singular. O que é isso, tia? Vamos lá. Eu, tu, ele. Olha, terceira pessoa do singular. Nós, vós, eles, terceira pessoa do plural. Então, faz uma frase para o menino aí que está lendo e faz uma frase para os três que estão lendo, que eles leem, ok? Na letra B, a que pessoa gramatical, número essas pessoas se referem, né? Aí eu acabei de explicar direitinho, né? Que pessoa gramatical. Aí vocês vão responder aí. A primeira, né? Que tá a primeira, terceira pessoa do singular, e a outra forma é a terceira pessoa do plural. Aí agora a gente vai, leia a piada. Vamos ler a piada. Olha só, tem uma ilustração aí do rapaz levando um guarda-roupa, se eu não me engano. Uma mulher vê o maluco carregando um armário nas costas e diz: você ficou louco? Esse armário é muito pesado. Precisa, no mínimo, de 2 pessoas para ser carregado. E não somos 2? Respondeu o maluco. Meu amigo está aí dentro, segurando os cabides. Olha só, bem engraçada a piada, né? Mas ela tá falando que precisa de 2 pessoas do lado de fora, porque é pesado. Se ele tá dentro, tá pior ainda, né? Porque o armário tá mais pesado ainda. Então, aí tem escrito aí a fonte, Paulo Tadeu, essa é boa. Novíssimas piadas para crianças. Então, qual é a graça da piada? Você vai formar aí uma resposta direitinho, né? Então dá para entender direitinho, né? Que a graça aqui, a intenção da mulher era falar que tinha que ter uma pessoa fora ajudando ele, não dentro, né? Para piorar a situação. Aqui, pessoa gramatical, o número e número, a forma V se refere. O V é com acento circunflexo, justifique. Lembra, gente, o V, aí ele está aí se referindo somente a uma pessoa, a ele, quando ele disse assim, quando ela falou lá no enunciado, uma mulher vê, somente ela viu. Então, ela vê. Então, está se referindo à terceira pessoa do singular. Lembra que a terceira, mas a senhora disse que era a terceira pessoa do singular, era ele ou ela, tá bom, gente? Suponha que 2 mulheres tivessem visto o maluco carregando um armário. Como é que elas iam falar? Como é que ficaria a forma verbal destacada no texto? Não ia ser mais ver, né, gente? 2 mulheres veem, né? V-E-E-M, tá? Terceira pessoa do plural, ok? Então, como ficaria a forma verbal? Aí você vai escrever aí. E já tô ajudando vocês a responder, praticamente respondendo. Aí vamos ler o principal para a gente entender, que é justamente o que eu estou explicando, que é essa partezinha verde aqui. Essa parte verde, ela justamente está falando isso. Ver e vem são formas do verbo ver. Ver, não é de vir, não. Fulano tá vindo, não. É de ver, tá? Olhar, enxergar. Exemplo, Melissa vê a praia à noite. Melissa é uma pessoa só, é ela, é a terceira pessoa do singular. Mas Melissa e Ricardo são 2 pessoas.
Eles veem os pais à noite. Eles não veem, não. Eles veem, enxergam, tá? Os pais à noite. Então, a terceira pessoa do plural, porque são duas pessoas. Lê e leem são formas de verbo ler, tá? Exemplo, o cientista lê diferentes matérias, a mesma coisa de ver. Lê, terceira pessoa do singular, o cientista é uma pessoa só. Os cientistas leem diferentes matérias, terceira pessoa do plural, porque são os cientistas, então são vários cientistas. Então vamos lá para a página 99. Na página 99 ele diz assim: tudo começou por culpa dos livros. Esse texto é um trecho do livro que era uma vez de Dom Quixote, né? Com esse texto de Dom Quixote de La Mancha, bem antigo. Então vamos lá ver, né? Esse aí, esse é de Dom Quixote. Tudo começou por culpa dos livros. O senhor Alonso adorava ler. Ele gostava de poemas, de amor e de romances de pastores, a história de viagens, mas o que punha louco mesmo eram os livros da cavalaria. Hoje ninguém mais lê livros, mas na época de Dom Alonso era o maior sucesso, né? Tem aí A Fonte, que é de Miguel Cervantes, adaptação de Augusto Sanches de Aguiar, numa tradução de Marina Colassani, Era uma Vez de Dom Quixote, São Paulo Global 2005. A gente tem que ver A Fonte porque é um livro que realmente existe, né? Quem já conhece a história, Dom Quixote de La Mancha, né? A história que ele se apaixonou, ele ficou louco, ele via, né, coisas que realmente não existiam, mas ele era um leitor, então diz que ele lia muito, então é sempre bom ler. Então, ele diz assim que tudo começou por causa da culpa dos livros, né, porque ele começou a ler e ele lia muito. Então, na letra A, de acordo com o texto, os livros têm culpa de quê? Né? E tem culpa de quê? Por que ele tem culpa? Aí já está dizendo, o senhor Alonso gostava de ler, né, então a resposta está dando aí, né. Na letra B, o que você imagina que acontece com os livros de cavalaria? Então, é bem parecido com os filmes de hoje, tem muitas guerras, tem muitas, né? Então, a cavalaria naquela época, você chegava lá no local e às vezes tinha um bando e ele tinha que dar alguma não propriamente princesa, né? Mas a mocinha, né, do filme, né? Você vê nos filmes de faroeste, e ele tinha que salvar. Então os livros falavam isso, então ele começou a imaginar se fazendo parte desse contexto, ok? Assinale a afirmação correta. Então olha só, já tá aí, ó, ler, ler e ler. O verbo ler está no conjugado na primeira pessoa do plural. Olha, primeiro é eu, tá? O verbo ler está conjugado na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural, nós, tá? O verbo ler está conjugado na terceira pessoa de singular, ele ou ela. Então, vai por aí. A gente acabou de comentar isso. Então, marca um X no quadradinho que está correto, tá? Tem que lembrar dos tempos verbais. Não esquece a conjugação, tá, gente? Eu, tu, ele. Primeira conjugação, eu, tu, ele ou ela. Nós, vós, eles ou elas, ok? Complete as frases com uma forma verbal adequada. Aí tem ver e vem, lê e leem. Aí eles, as coisas de modo diferente. Eles o quê? Eles veem ou eles vê? Né? Porque eles não leem, né? Nem leem, porque ele não está lendo, ele está vendo ou vem. Então completa aí. Lembra, gente, que eles está no plural. Está no plural, eles vem é para o plural e ver é para o singular. Já estou dando a dica. Na letra B, você lê ou leem os livros de ficção científica ou de aventura? Então, você lê ou lê. A concordância não é livro de ficção científica ou de aventura, não, tá? Porque são dois tipos de leitura. Não. A concordância tem que vir com o você, porque é uma pessoa só. Então, vai lá e tá no singular. Já estou dando a dica. A professora vê ou vem que você faz as lições de casa, né? Então, a professora é uma só. Ela vê ou ela vem os livros. Então, bota aí a resposta. Na letra D, Rodrigo e Ricardo leem ou lê as histórias em quadrinhos. Bem fácil, né, gente?
Aí depois tem aí tem ou tem, vê ou vem, preenche os espaços que vem com os verbos ter e vir. Desvende a charada. Então lembra, gente, tem uma charadinha aqui para completar. E lembra, se esqueceu, volta lá no assunto, tá? De tem, o vem e vir, tá? Esse vir aí é da pessoa vir, tá? Chegar junto. Já o vem ou vê já é de ver, ok? Se não tá lembrando, volta lá. Volta no assunto lá na página e vai lá procurar onde é que foi esse último assunto para poder não completar errado, ok? Então eu procurei aqui, tá aqui, ó, na página 76. Na dúvida, eu vou fazer, nem me lembro mais. Não, olha o assunto. Tá aí, ó, na página 76. Tem e tem, vem e vem, tá? Com acento e sem acento. Aí só para lembrar, tem um exemplo aí na página 76, no segundo, que tem: meu neto Felipe vem almoçar, para o singular, sem acento, vem. E meus netos, Gabriel e Alex, vêm, tá? Com acento plural, ok? Então, para poder a gente não confundir, porque a ortografia tem isso, tá? Pronúncia muito parecida, e quando chega na escrita, a gente acaba confundindo. Então, tem: preenche os espaços dos verbos ter, ouvir e desvende a charada. Aí na página 99, a gente voltou. Todas as mães, elas o quê? Todas as mães têm, e esse tem aí é com acento ou sem acento. Então vai lá e vê aí direitinho. Volta lá na página 76 e vê quando é com acento ou sem acento. Todas as mães têm. Lembra lá que o tem com acento para plural, não é isso? E sem acento para o singular. Sem ele não tem pão. Então, sem ele não tem pão. Ele singular. Então, esse tem é singular sem acento, tá, gente? Some no inverno. Então, sem ele não tem pão. Some no inverno. Vem no verão. Então, vem no verão. O que, gente? Esse vem aí é um vem que a gente tem que ver se é com acento ou sem acento. Então, vem sem acento singular, com acento plural. Então, já dei a dica para a gente completar a página 99. Aí a gente vai terminar com a memória visual na página 100, ok? E na página 101, tem aí memória visual. Vamos lá? Aí vamos elaborando painéis. Vocês vão completar aí. Então, olha direitinho. Tá fazendo voltando lá um assunto aí também, ó. Aí juntou tudo. Vai ter o ISE, que é a ortografia, ISE com ISSE. E tem o ISE com C. Aí vai ter o VEM, VE com acento, e o VEM, VEM. Tem o LE e tem o LEM, tá certo? Então, bora lá. O professor Eduardo organizou 3 grupos na classe para montar painéis com frases e ilustrações. Grupo 1, escreva frases com as palavras terminadas em ISE ou ISE. Grupo 2, escreva frases com formas verbais, vê e vem, lê e lê. Grupo 3, ilustrará algumas frases que os grupos escreveram. Copie as frases dos painéis 1 e 2 e ajude os grupos a completá-la corretamente. Depois enumere as ilustrações de acordo com as frases do grupo 3 que ilustrou. Então não tem dificuldade não. Olha só, é só a explicação. Então nessa parte daqui, vocês é que vão completar. Aí no painel 1 ele disse o quê? Com ISE, tá? Então você vai ver. Gente, eu não lembro mais nada de ISE. Gente, esse assunto a gente deu agora há pouquinho, não demorou não, tá? Então ISE tá lá na página 92. Qualquer coisa, olha primeiro como é a regra gramatical do ISE, com C e com SS, tá bom? Não esquece não. Vai lá e dá uma olhadinha, ok? Mas só para refrescar a mente de vocês, que está lá na página 92, lembrando que palavras terminadas com ICE, maluquice,
são o que? Geralmente derivadas de substantivos, tá? Então, maluquice, maluco, né? ISE normalmente são o que? Verbos. Ferir, se eu me ferir, depende de uma ação. Estão lembrados, né? Então, vai aí. O ICE, substantivo, e ISSE, verbo, certo? Então, o tagarel, aí tem tagarel, você vai completar com ICE. Tagarelice, isso é com ICE, com ISSE. Da menina é tanta que a sua mãe está com dor de cabeça. Então, tagarel, tagarelice. Lembra que tagarelice é justamente um substantivo, ok? Tem sempre que lembrar isso aí. Aí tem a 2. Se Pedro se divertisse mais, ele seria mais feliz. Divertir-se, tá? Divertir vem de divertir. Então, para se divertir, você precisa de quê, gente? Precisa de uma ação, é um verbo. Então, ó, ajudando aí. Despertei os colegas, é um... Desrespeitar os colegas é uma babaquice, tá? Babaquice. Então, vê aí como é que vocês vão completar. Se seu pai o proibisse de assistir os filmes de terror, você não sentiria tanto medo. Vê aí como é que vai ser esse proibisse. Se eu persistisse na brincadeira, você teria se machucado. Então, tranquilo aí, né? No segundo painel, vocês vão completar com vem e vê, ok? Lê e lê. A gente acabou de ver esse assunto, tá bem fresquinho na mente. Letícia e Marina, tá no plural. Vê ou vem, suas primas aos domingos. Ele lê ou lê, em braille. Ele no singular, hein, gente? Lembra, singular é sempre com acento. Lucas, vê ou vem, artesanatos lindos para comprar. Os alunos leem ou lê gibis durante o recreio. Sueli lê histórias ou ela lê histórias de ação para se distrair. Bem tranquilo, né, gente? Essa página 101. E pra gente terminar, né, eu sei que fica um pouquinho comprido, mas é porque na outra aula de português a gente já vai comentar com a unidade 5, que eu vou às compras, já vai ser um texto novo. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai ter uma comunicação escrita, ok? Vamos aí para a página 102 e eu prometo que a gente termina na página 102 e 103, ok? Aí na página 102 tem assim, o que eu vou escrever, uma entrevista sobre profissões. Estão lembrados que, por que a gente está falando isso? Porque a gente, salvo engano, estou corretíssimo, eu vi aqui na página 94, a gente leu um texto sobre profissões, desenhista de dinossauro, e foi de forma de entrevista. E você vai fazer uma entrevista também. Quem vai ler? Os visitantes da biblioteca, né? Então a gente pode ler aqui também. Como vai circular? Na biblioteca. Então, profissão dublador. Aí foi aquele textozinho que a gente leu. E tem aqui também, nessa fonte que é de um portal, né? Disponível e tal. Então, profissão dublador. Aí ele tem o que você decidiu, tem profissão dublador, por que você decidiu virar dublador? Tem aqui. Aí ele diz, porque você, desde que eu era pequeno, eu queria fazer vozes, desenhos animados. Na época falavam que precisava ter diploma de ator. Como eu não tinha, eu acabei desistindo. Eu comecei então aos 15 anos a fazer teatro, né? Aqui é dublador. Aí aqui é uma entrevista, tá, gente? Então, vamos ler aí junto comigo. Porque em dublagem muitas vezes mulheres dublam homens e homens dublam mulheres. No desenho da Turma da Mônica, por exemplo, o Cebolinha é dublado por uma mulher. Olha só que interessante, eu mesmo não sabia. Mulher, ela tem voz mais leve e alguns conseguem fazer meninos. Além disso, um autor, ele pode fazer em um pequeno filme de adulto uma criança. Nós podemos ter 3 dobras, personagens por trabalhos, né? Então, qual é a parte mais difícil de dublar uma personagem? Tu está perguntando. O sneak
que é colocar a fala na boca do personagem. Tudo tem que ser feito muito rápido, você tem que, no máximo, ter 3 ensaios, tem que olhar o texto do papel e ao mesmo tempo olhar o filme, tem que ser rápido, temos que gravar 20 anéis, que são pequenos trechos de filmes em 1 hora, então é bem complicado, né, gente? Qual é a parte mais legal de ser dubladora? É poder fazer vários personagens de teatro na televisão. Por exemplo, você fica limitado ao seu tipo, homem, mulher, jovem, idoso. Na dublagem você pode fazer vários tipos de pessoas diferentes. Então, bem interessante essa entrevista aqui com o dublador, né? A gente aprendeu até um pouco mais, que eu não sabia que Cebolinha era dublado por uma menina, tá? Então, troque ideia com os colegas. Vamos trocar ideia? O que motiva Mona Lisa a escolheu para a carreira profissional? É uma mulher, né? Profissão dubladora. Por que ela escolheu a profissão de dubladora, né? A carreira profissional. Por quê? Aí já tá respondendo aí, né? Porque ela desde pequena queria fazer vozes, desempenhar animais. Você vai lá olhar e vai responder. Qual é o maior desafio que ela enfrentou e o que mais agrada na sua profissão? Responde aí. Que pergunta exigiu que o entrevistador pesquisasse sobre a dublagem? Eu creio que tenha sido porque a dublagem muitas vezes são mulheres dublam homens e tal. E aí ele precisava saber que Cebolinha era uma voz feminina, então ele procurou saber. Tem que pesquisar. Você vai fazer uma entrevista, você tem que saber sobre o assunto. Não é só perguntar, a pessoa responde e você acredita. Você tem que saber. Então, planejamento. O que você vai fazer? Agora é você, tá? Procure obter essas informações para elaborar perguntas. O que motiva a pessoa a seguir essa profissão, o que motivou, vai ser você, tá? Você vai pegar uma pessoa, digamos seu pai, sua mãe, alguém. Ah, porque a pessoa então vai fazer bem parecido com essa. Por que, papai, você escolheu essa profissão? Quais são os desafios da profissão e do que ela mais gosta no seu trabalho? Qualquer pessoa, pode ser também outra pessoa, um tio, uma tia, tá? Pesquisa informações sobre essa profissão na biblioteca da escola ou na internet. Então, primeiro procura saber, digamos, se a pessoa é eletricista, se a pessoa é policial, se a pessoa é professor. Então, primeiro você vai procurar saber, ok? Leve as perguntas escritas e, se possível, grave a entrevista. É melhor ainda, que a gente ia ver aqui, tá, gente? Então, bota aí a pessoa fazendo a entrevista que eu quero ver, tá? Quando terminar, agradeça a entrevista e a gentileza. Aí você vai fazer o quê? Depois de fazer essa entrevista, você pode até pegar o celular e colocar aí a pessoa falando, depois você escreve, para ficar bem prático. Ao escrever a entrevista, evite repetições que são comuns na fala, porque a gente falando, a gente repete muito. Quando a gente vai escrever, a gente vai cortando isso. Coloque a pontuação que representa a pausa ou ênfase, o que foi dito pela entrevistada, e use tempos verbais adequados, tá? Então, você vai colocar a vírgula, se tiver pergunta, vai botar interrogação, exclamação, se tiver uma admiração, né? Tempo verbal, ele, ela, tá? Sempre tudo direitinho. Passado, presente. Aí no terceiro, dê um título para sua entrevista e escreva uma apresentação para que o leitor saiba o que se trata. Então, aqui o título foi profissão dublador. Você pode botar outro título no teu. Aí depois que você fez isso, escreveu direitinho, montou, aí você vai ler pra gente a entrevista que a gente quer ver, ok? Aí apresentei a entrevista e as suas experiências profissionais. Tem que apresentar a entrevista e a experiência que a pessoa tem, senão... Aí se sim, ótimo, aí você vai fazer um X aqui, essa é a avaliação de vocês, a autoavaliação. Sugerir um roteiro de perguntas durante a entrevista, tem que ter várias perguntas, se sim, ótimo, se não, aí tem que fazer esse roteiro. Dê um título que desperta o interesse do leitor, então tem que ter um título interessante, como aqui, profissão dublador. Então, como será o dublador? Tia, mas a profissão que eu peguei todo mundo conhece. Não, mas pega uma simples, né? Pode ser uma simples, mas bota um título bem interessante, tá? Use os tempos verbais adequados, bom que seja, tá, gente? A gente já estudou tempos verbais, tudo direitinho. Aí faça a correção necessária e passe a entrevista ali. E passa aqui pra gente dar uma olhada, ok? Então o vídeo vai ficando por aqui, a nossa videoaula. E eu tô esperando aí essas atividades, tá, gente? Tem várias atividades pra gente fazer na página 98, na página 99, na página 100, 101 e na página 103, ok? Beijinho pra vocês, até a próxima aula, fiquem com Deus.